lá então, página número 49, Satanologia. No estudo da angelologia, não somos informados apenas da existência e da atividade dos seres espirituais bons, mas também dos seres que se opõem tanto a eles quanto e principalmente ao homem, né? Aí vem a questão desse estudo, que é satanologia. A definição etimológica vem de Satanás e de logia. Então, Satanás, que significa adversário, a palavra Satanás tem essa proporção dentro da palavra do Senhor, e logia, estudo ou tratados, né? O ponto 3 ali, fala assim: Satanás e sua queda. Nos dá uma leitura bíblica que está lá em Ezequiel, capítulo de número 28, do versículo 1 ao 19. Vamos abrir a Bíblia lá, meus irmãos. Senhor Jesus. É Senhor. Tem um meriva na lanterna acesa ali, painel aceso de alguém, o que será? Um meriva? Tá. Vamos lá, meus irmãos. Ezequiel, capítulo 28. A gente pode, para encurtar a leitura, essa leitura ela tem um duplo sentido, bem na verdade, né? Ela se refere tanto ao rei de Tiro quanto a Satanás. A primeira parte, do capítulo 1 até o versículo número 13, se refere mais ao homem, né? O versículo 13 a seguir que se dá a entender então que está se referindo ao diabo, que diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram-se o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e eu os fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Então, essa é uma das leituras bíblicas que fala com relação à queda do diabo. Os irmãos sabem, acredito que é conhecimento de todos os irmãos, o diabo era um anjo, né? E antes da formação da terra, então, houve uma rebelião, onde esse ser angelical ele se rebelou-se contra Deus, tentou usurpar o trono de Deus. Para isso ele fez uma campanha política e levou 1/3 da parte dos anjos, convenceu 1/3 da parte dos anjos que ele poderia destronar Deus. Então, quando a gente pensa, mas o diabo besta foi lá querer destronar Deus, né? Mas você veja bem, ele conseguiu enganar seres perfeitos e sábios como os anjos, né? Que conheciam Deus, que viam Deus. Então veja bem,
como ele era influente e poderoso. Né? Obviamente que, se comparar o poder de Deus e o poder do diabo, não existe comparação. Né? Deus é eterno, o diabo foi criado. Né? O diabo tem limitações, Deus não tem limitação alguma. Então a gente não se compara, mas veja bem que diante dos próprios anjos, ele se apareceu majestoso ao ponto de enganá-los, que ele poderia usurpar o trono de Deus. A época da queda, né? A época da queda nós não temos, né, meus irmãos? Por se tratar de um período que provavelmente o tempo nem era contado ainda. O tempo passou a ser contado na criação da terra, né? E depois, com mais, de forma mais clara, depois do pecado ainda, quando a vida do homem se tornou limitada. Daí que houve a importância de se contar os dias. Mas até então não se tinha isso. Mas o que a gente sabe? Foram criados os céus e depois foi criada a terra. Quando foi criado os céus, Deus criou os anjos, houve a revolta do diabo, de Satanás, ele foi lançado de diante da presença do Senhor. E quando o mundo foi criado, Adão e Eva estavam no paraíso, já estava lá ele tentando aquele casal. Então a queda se deu provavelmente antes da criação da terra. Até mesmo se explica daí o porquê de Gênesis, no capítulo de número 2, o Espírito do Senhor estar pairando sobre a face das águas. Estava protegendo a terra. Porque não se sabe. E é interessante também uma questão que a gente se equivoca um pouquinho. A questão é o seguinte: o planeta é mau? Matéria, isso aqui é mau? Não. A matéria, a árvore, os animais, a terra, né, o físico, isso aqui não é mau, isso aqui foi criado por Deus, foi criação de Deus, né? Foi criado para que o homem viesse a usufruir disso aqui. Né? O que a Bíblia diz que jaz no maligno, quando a palavra diz o mundo jaz no maligno, não está se referindo ao mundo planeta, ao mundo natureza, ecossistema, está se referindo ao sistema de coisas que se opõem a Deus. Então, quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, está falando da sociedade do mundo, a sociedade em que os homens habitam, essa jaz no maligno, essa está à mercê do diabo, porque não existe meio termo. Ou nós pertencemos a Cristo, ou infelizmente a gente está à mercê do diabo. Quando eu digo isso também, não pode ser haver exageros. Não é porque a pessoa está à mercê do diabo que ela está endemoniada. Ela está ali à mercê, aí o diabo coloca as suas ideologias, os seus pensamentos, e de repente a gente vê esse combate que existe entre a igreja e o mundo. Por isso Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições. Por quê? Porque o mundo não aceita a nossa fé. Muito pelo contrário, o mundo, o sistema de coisas que se opõe a Deus, ele se opõe à nossa vida de fé. Ele nos odeia. Quantas das vezes um cristão suscita ódio nas pessoas, não é pelo fato dele ser mal educado, dele ser alguém que não vigia nas suas palavras, porque tem isso também, mas às vezes é suscitado um ódio na vida do cristão simplesmente porque ele é cristão, porque ele está vivendo de forma separada, de forma diferente das pessoas, e algumas pessoas se sentem irritadas. É a pessoa que se sente irritada? Não. É o mundo, é o sistema de coisas que se opõe a Deus, que causa aquela irritação e aquele desconforto na pessoa que está à mercê do diabo, e ele acaba se revoltando contra o cristão. Devido à queda, houve alguns fatores que ocorreram na vida daqueles anjos lá que caíram, que se rebelaram juntamente com o diabo. Isso aqui é bem importante, é o ponto 3.3 da página 50 da nossa lição. O ponto 3.2 fala a causa da queda. A causa da queda de Lúcifer é um mistério, porque Lúcifer se corrompeu em sua própria grandeza para o Senhor Jesus.
Ele se corrompeu em sua própria grandeza, né? Em sua própria sabedoria. E isso é um mistério, como que a obra perfeita de Deus ficou sujeita ao pecado. E a Bíblia não nos dá essa resposta. E eu também não sei. E se alguém um dia dizer que sabe, não se passa de especulação, porque a Bíblia não nos mostra isso. O que a gente sabe é que em dado momento, o diabo, Satanás, se corrompeu. Aí alguns dizem, mas então foi permissão de Deus. Aí vem Tiago e diz que Deus a ninguém teme. Então é contraditório. Então, se aí existe uma incógnita dentro da teologia que a gente não tem resposta. É o porquê que o diabo se corrompeu. Mas o que aconteceu? Devido a ele ter se corrompido e corrompido 1/3 dos anjos, houve-se consequências para isso. As consequências estão lá no ponto 3.3, página número 50, Mateus, se quiser acompanhar mais lá, 50. Veja bem, vários são os resultados encontrados nas Escrituras. Primeiro deles, perderam a santidade original, tornaram-se corrompidos em sua natureza. Alguns foram lançados no inferno e acorrentados até o dia de julgamento. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo número 4, fala que eles estão presos no abismo, no Seol, no inferno. Esses estão no inferno. Mas abro parênteses novamente para dizer aqui que o diabo não anda no inferno, nunca mandou lá e nem está lá. Ele está nas regiões celestes. Ele está rondando a terra e tramando contra a igreja e contra o plano de Deus. Os anjos que foram acorrentados aqui, que foram lançados no abismo e acorrentados, eles serão soltos na grande tribulação. E esses camaradas aqui dizem que são muito perigosos. Eu fico pensando que poder não tem esses anjos que estão presos lá, esses anjos caídos. Porque para Deus falar, não, eu vou deixar vocês presos, porque senão vocês vão incomodar, esses camaradas aqui deviam ser muito terríveis em poder. O ponto C, alguns permanecem em liberdade trabalhando em oposição aos anjos bons. Então, esses são aqueles que estão nas potestades do ar, estão rondando a terra e estão a serviço do diabo. D, como consequência da queda, Satanás serviu como árbitro da queda do homem, porque o homem também era perfeito. Satanás não podia manchar o homem com o pecado, não tinha esse poder, como até hoje não tem na vida do cristão. É o homem que teria que optar pelo pecado. Então o que ele fez? Ele induziu o homem ao pecado com as suas mentiras, porque ele foi lá conversar com Eva sobre o fruto da árvore proibido e perguntou para Eva qual era a lei, e Eva disse que não era para comer porque eles iam morrer, e daí ele falou assim, não, certamente que vocês não vão morrer. Aí ele reafirmou algumas coisas, e é engraçado, porque ele não contradiz totalmente Deus. Ele simplesmente torceu aquilo que Deus disse, para que Eva viesse a pecar. E ela foi induzida ao pecado, e depois Adão também foi induzido ao pecado. O ponto E diz, no futuro serão vencidos, e após seu julgamento serão lançados no lago de fogo. Isso aqui é muito importante também. O diabo e os anjos caídos, eles já estão com a sua condenação pronta. Eles só aguardam a sentença, quando eles serão lançados no lago de fogo. E eles foram tomados de uma loucura tão grande que eles não querem ir para lá sozinhos. Eles querem levar o homem junto com eles. Então assim, talvez alguém já tenha questionado isso, ou já tenha pensado, o que o diabo ganha fazendo o ser humano pecar? Não ganha nada. O poder dele não aumenta, o exército dele não aumenta, ele não ganha nada.
mas ele quer fazer a gente sair da presença de Deus simplesmente pelo prazer de se tirar você da presença de Deus e te colocar na condenação dele. Então, essa é o pensamento do diabo. Não existe outro motivo, né? A página 51 vai começar a apresentar os seus nomes, né? O primeiro nome que se fala aqui é Satanás. Satanás, eu vou ler na lição aqui, ó. O substantivo grego Satanás traduz do hebraico Satã, e segundo a origem aramaica do termo Satana, significa adversário ou oponente maligno. Em 1 Samuel 29:4, o termo é empregado para um sabotador em potencial entre as fileiras de batalha, enquanto em 1 Reis 11:23-25 denota o líder de uma facção. Somente no prólogo de Jó, lá no livro de Jó, é que o termo aparece pela primeira vez como ser celestial, que acusa os justos diante de Deus, exercendo atividade semelhante a um promotor. E em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, como nome pessoal, né? Então, veja bem que essa palavra Satanás tem vários significados, mas com o passar do tempo, passou a designar aquele primeiro anjo caído que iniciou a rebelião do céu. Também existe a palavra diabo, que do grego é diabalo, é formado por dois termos, dia, através, e bolo, jogar. Significa jogar por cima ou através de, dividir, semear contendas, acusar, fazer acusações, caluniar. O termo é equivalente a Satã e o traduz em vários textos das Escrituras. Então aí vem os termos enganador, né? E o diabo, de fato, ele é enganador. Belzebu, outro nome do diabo, que se deriva, o termo hebraico Belzebu deriva-se do deus de Ekron, Baal-zebu, né? O Baal-zebu, deus do estrume ou das moscas, sendo que Zebu significa um sacrifício idólatra. O termo pode significar também senhor do sacrifício idólatra ou senhor da inimizade. No dito dos adversários de Cristo, é o maioral dos demônios. Algumas passagens bíblicas que existe a referência aqui, trata-se como maioral dos demônios como Belzebu, né? E também, principalmente no livro de Apocalipse, vai tratar o diabo como dragão, né? Só que aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. O substantivo Drakon deriva-se de derkomai, isto é, olhar para. É o animal que enfeitiça e aleija. O dragão é uma serpente marítima gigante, traduzida por monstro marinho nos versículos lá de Jó, né? No Apocalipse, o termo é empregado para referir-se a Satanás, principalmente ao seu poder de atrair através do engano e ao seu caráter feroz. No que diz respeito à sua força de atração, o dragão, equivalente à antiga serpente, seduz os homens para adorá-lo. O principal perfil do caráter de Satanás relacionado a esse título é engano, principalmente no que diz respeito à idolatria. O dragão é um animal de grande poder, né? E todas as lendas que a humanidade tem sobre o dragão, apesar de se divergir bastante as lendas ocidentais das lendas orientais do dragão, né? Mas aqui no Oriente significa mais destruição, né? Um animal feroz que destrói e é forte no poder, né? E a Bíblia toma mais esse sentido. Lá do lado oriental, o dragão na China, Japão, esses lados, ele tem mais um símbolo de boa sorte. E o que me chama a atenção é a forma do dragão deles lá, porque ele mais se assemelha a uma serpente do que a um dragão que a gente tem aqui, que se assemelha a um lagarto, né? Em termos de aparência, o deles eu acho que está mais validado do que o nosso, né? Porque eles
aparentam mais como uma serpente. Apesar de que, né, meus irmãos, quando a gente fala de seres angelicais, a gente sabe que já vimos isso nos anjos, né? Eles podem tomar a forma que eles acharem melhor nas suas aparições. Aí na página de número 54, nós não vamos ler, né? Existe um monte de referência ali, mas existe aqui, ó, glossário bíblico de nomes e títulos de Satanás e dos demônios. Né? Agora me permita abrir um parênteses aqui, meus irmãos. Esses nomes aqui, né, são do que a Bíblia trata. Assim, eu estava com a família. A família pode reinar. Pode ser Jesus. Deus é um lado mais. Parecendo trombadinha. Aí é mais formado, né? Então, assim, por que existe tantos nomes do diabo dentro das Escrituras? Com a intenção de revelar o seu caráter. Né? Então, por isso, os nomes, assim como os nomes de Deus têm a intenção de revelar o caráter e algumas características de Deus, a Bíblia também fala de vários nomes aqui com a intenção de mostrar o seu caráter. Página número 55, caráter de Satanás. O caráter é um conjunto de qualidades naturais e morais de um ser pessoal. É a marca distintiva e pessoal da existência de um ser. Satanás, como ser espiritual, é dotado de certas faculdades inerentes à sua pessoa. Entre algumas podemos descrever, e aí a gente vai começar. Então veja bem, caráter, então, nós já vimos o que são, né? É aquilo que distingue a pessoa como ser. Né? Então, dito isso, a pessoa pode ser bom caráter ou mau caráter. Né? O caráter é a soma da sua personalidade mais as suas ações, a sua conduta. Né? Aquilo que nos define. Por exemplo, eu posso olhar lá para o Mauni e falar bem assim, ó, o Mauni é um homem manso. Por quê? Porque o seu temperamento e as suas atitudes demonstram que ele é uma pessoa assim apaziguadora. Né? Aí eu posso olhar lá para o Momilton e falar assim, o Momilton é um homem alegre. Né? Por quê? Porque o Momilton sempre está rindo, está brincando com todo mundo e tal. Aí são características que definem um ser. Né? Da mesma forma, nós vimos isso com os anjos e agora a gente vai ver com o diabo. Né? A primeira característica que nos apresenta do diabo em Isaías, capítulo 14, 12 ao 15, que também é uma das leituras que fazemos, que nos apresenta página número 55, irmã Maria, para acompanhar nós. 55. Já achou? Tá bom. Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15. Se alguém achou, pode ler para nós. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém. Então, veja-se bem que o orgulho faz parte da natureza do diabo. Ele sempre tentou se considerar acima de Deus. E é incrível essa questão do orgulho, porque acredito que é uma das áreas que o diabo mais trabalha. A maior parte dos irmãos que caem, que se desviam, que se afastam de Deus, infelizmente a maior parte é o orgulho. Né? A pessoa se exalta demais, a pessoa não consegue liberar um perdão,
a pessoa às vezes se coloca num caminho que ela está acima dos demais e acaba decaindo da fé, né? Então, e de fato, podemos reconhecer que o orgulho é um pecado muito tentador, né? Porque quem que não gosta de que alguém chegue para a gente e fale: você é a pessoa que se destaca nessa área, né? Você é o indivíduo que não podemos ficar sem você. Isso no trabalho, na família, na igreja, né? E às vezes isso sobe o coração e aí a pessoa pode acabar caindo pelo orgulho, né? De repente ela se acha melhor do que os demais, de repente até Deus já está ficando de lado e ela está querendo tomar o trono de Deus também. Então é um pecado grave, é um pecado que derrubou o diabo e é uma coisa que acompanha ele desde então, é o orgulho. E você percebe-se na sociedade que o orgulho não é tido como algo ruim no mundo, né? Não, como eu expliquei aos irmãos, não este mundo físico, mas o mundo sociedade, ele coloca o orgulho como algo, né? Hoje a gente está usando bastante por causa dos influencers, né? Das mídias, das redes sociais, né? Tem lá as questões, né, das ostentações, né? E todo mundo quer ser o tal, né? E de repente a gente vê pessoas fazendo coisas que são assim abismais, porque querem se destacar acima das demais pessoas, ou em determinada área eles querem se mostrar acima, né? Querem dizer que tem dinheiro para gastar acima dos demais, querem dizer que tem uma beleza acima dos demais, e é esse mesmo orgulho que o diabo gosta de brincar com ele. Ele é orgulhoso e quer que o ser humano seja também. Por isso que a gente precisa aprender a se manter humilde diante de Deus. Até mesmo Paulo, quando tratou esse assunto na igreja de Corinto, porque eles queriam exaltar Paulo, queriam exaltar Pedro e queriam exaltar Apolo. Aí Paulo fala bem assim: olha, se alguém quiser se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisso, de conhecer o Senhor. Então não era para nenhum deles exaltar Paulo, exaltar Pedro, exaltar Apolo, eram para exaltar a Deus e se orgulhar em conhecer a Deus. E uma coisa que me deixa, que eu acho interessante na carta aos Coríntios, foi que lá nas saudações da primeira ou da segunda carta, Paulo fala bem assim: olha, eu encontrei Apolo e pedi para que ele fosse ter convosco. Daí Paulo diz bem assim: mas ele não quis. Aí eu olhei e passei a meditar, falei: nossa, que Paulo grosso, né? Peguei a falar que Apolo não quis ir ver os coríntios, mas depois eu entendi. Por que Apolo não quis ir lá? Porque era um lugar que eles queriam exaltar ele. Ele sabia que aquilo ali era prejudicial para ele e prejudicial para a igreja. Então o que ele fez? Não. Vou me afastar disso, porque se eu estiver lá, eu estarei correndo perigo e a igreja estará correndo perigo também. Então eu não vou. Por incrível que pareça, parece contraditório, porque nos dias de hoje parece que as pessoas gostam de estar onde elas são elogiadas, né? Onde elas são postas num pedestal. Mas a gente aprende com os homens de Deus, como Paulo, como Apolo, que o caminho da humildade é o melhor caminho de servir ao Senhor. Amém? Amém. O diabo é poderoso, né? 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 3 e 4, diz que ele cegou a mente, cegou o entendimento daqueles que não servem a Deus. Então veja bem que podemos até ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4.
Nada 3 e 4? Sim. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está coberto aos quais Deus, desde séculos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Então veja bem, a Bíblia diz então que os incrédulos, aqueles que não creram, eles têm o seu entendimento cegado para as verdades do Evangelho. Somente o poder de Deus é que pode abrir esse entendimento. Então o homem que não serve a Deus, ele não compreende também as coisas de Deus. Dito isto, eu abro aqui um parêntese. Não adianta a gente tentar repreender pecado de quem não serve a Deus. Não adianta. Você chegar para o ímpio e dizer assim, você não pode fazer isso porque isso desagrada a Deus. Não adianta de nada. Porque ele não entende, você só vai trazer tribulação para você. A exortação, que é aquela demonstração com sabedoria, com graça e dentro da direção de Deus, serve para o cristão convertido. Então, porque aqui a gente está reunido num grupo de pessoas convertidas, a gente fala da palavra, a gente aprende a palavra, porque a gente quer chegar no céu e quer agradar a Deus. Mas o homem que está lá fora, chega para o bêbado, ele bebe todo dia. Fala para ele, isso aí é vício, isso é pecado, isso aí não agrada a Deus. Ele vai calar a boca. Por quê? O entendimento dele é cegado pelo diabo. Obviamente, a gente pode aconselhar alguém, mas a gente precisa entender que o entendimento do homem que não tem Deus é diferente do nosso entendimento. Então a gente precisa ter cautela e precaução quando estamos se referindo a pecados com pessoas que não servem a Deus. Amém? Quanto ao poder do diabo, isso aqui é uma coisa muito importante, Como que podemos medir o poder do diabo? Existe, eu estava pensando, não sei se vocês já viram aquele símbolo do Yin Yang, que é lá das culturas orientais também e faz parte até de movimento Nova Era, assim, já viram? Já. É um círculo parecido com o emblema da Pepsi. Isso. É um círculo, daí tem branco, preto, daí o preto tem um pontinho branco e no branco tem um pontinho preto, dizendo que o bem e o mal estão em equilíbrio. Então, existe um equilíbrio perfeito entre bem e mal. Isso é coisa do mundo, tá, gente? E é uma coisa até diabólica. Por quê? Porque quanto ao poder do diabo, ele nunca se equiparou ao poder de Deus. Por quê? Deus é eterno. Deus é imensurável. Não dá para medir o tamanho de Deus, nem o seu poder, o seu potencial. Quem consegue dizer, não, Deus é limitado a isso? Deus não tem limites na sua pessoa, no seu poder de ação. Não está limitado a tempo, não está limitado a espaço. Desculpa, irmãos, aqui eu estou com um probleminha de vesícula e às vezes eu me encho de gases, daí acabo. Então veja bem, o diabo não. O diabo, por mais que é poderoso, ele continua sendo uma criatura de Deus, um anjo, Haja vista que ele é mais poderoso que a gente. Se fosse para pôr eu e o diabo mano a mano, em força, ele ia me vencer, Se fosse para pôr a gente numa discussão teológica, ele ia me vencer também, porque infelizmente ele tem uma sabedoria grande, Mas nada comparado à força de Deus. Aí vem um outro questionamento. Tá, então beleza, o diabo e Deus não se comparam em força. Mas o diabo então pode impedir a obra de Deus? Como que existe esse combate?
A não ser que Deus permita. Se Deus não permitir, não pode fazer nada. Porque só tem o poder aquilo que Deus deixa fazer. Sim, né? Como a gente vê no caso de Jó, Deus está lá olhando Jó, chega o diabo diante da presença do Senhor, né? E Deus pergunta para Jó, Deus pergunta para o diabo, tem visto meu servo Jó? Ele fala, também, Senhor, dá tudo para ele. Aí Deus fala assim, você pode tocar em tudo que ele tem, menos na sua vida. Então, pela soberania, esse é um atributo de Deus incomunicável ao homem, não existe outro ser que tenha esse atributo, soberania, né? Quer dizer que Deus pode tudo e ninguém impede. Se Deus decreta algo, acontece. Não existe ser humano na terra e nem anjo no céu e nem demônio no inferno que impeça quando Deus quer agir. Se Deus falou que vai fazer, Ele faz e pronto, né? Isso é a soberania de Deus. Agora existe um porém assim, Deus é soberano, correto? Se amanhã eu resolver mergulhar numa vida de pecado, Deus vai me impedir? Não. Por quê? Eu tenho livre-arbítrio, né? Infelizmente, eu tenho livre-arbítrio, porque eu não sei se o livre-arbítrio é uma bênção ou é uma tristeza para a gente. Né? Então veja bem, devido ao meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero com a minha vida. Claro que eu escolho submeter ela a Deus, né? Aos cuidados de Deus e confiar na sua graça e na sua misericórdia para que eu chegue no céu. Agora, pense o seguinte, então como que o diabo trabalha? A Bíblia diz que o diabo, ele tem poder sobre o mundo jaz no maligno. Então ele utiliza do livre-arbítrio do homem para combater a igreja e a obra de Deus. Como isso? Eu vou explicar melhor. Existe uma palavra lá quando Paulo e Silas foram presos, Atos, capítulo, eu até marquei aqui, mas foi em outra parte, capítulo 16, versículo 16 a 19. Por que Paulo e Silas foram presos? Vamos puxar na mente para ver se a gente lembra aí. Por causa daquela moça que atrás de Deus, desses homens são servos do Deus Altíssimo. Sim. Paulo e Silas estavam pregando e por 3 dias, se eu não me engano, 3 dias, a moça acompanhava eles dizendo assim, olha, escuta esses homens, porque esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quem que era aquela moça? Ela era uma adivinha, ela era escrava e adivinhava por dinheiro. 3 características que a Bíblia dá sobre essa mulher, né? Olha só, Paulo fala dos ardios do diabo, e olha como o diabo, ele luta contra a igreja, contra o povo de Deus com seus ardis. Então estava ali uma endemoniada, seguindo Paulo e Silas, dizendo, escutem esses homens, porque esses homens são homens de Deus. Isso era bom ou era ruim? Com certeza era ruim, né? Eu acho que ele queria entrar de orgulho no coração do Paulo. Ele não achar uma brecha no coração de quem estava servindo a Deus para problematizar, eu acho. Quem mais? Ela queria se equivaler com o mesmo poder de Paulo, que seria o mesmo dela. Quem mais? Se Paulo não entendesse, ou ele teria a ideologia dos espíritas, do satânico, vai dizer que o diabo ajudou na obra de Deus. Mais alguma opinião? Até mesmo uma verdade vindo dos diabos não serve para nós. Tá vendo? Mais alguma coisa? Veja bem, vamos pensar da seguinte forma. A gente sabe o que aconteceu. Ela seguiu Paulo e Silas. Paulo, a Bíblia diz que ele ficou perturbado. Não no sentido de endemoniado ou que houve uma opressão maligna, mas aquilo ali mexeu com ele, ele ficou nervoso, ele ficou aflito por causa daquilo, né? E daí ele repreendeu o espírito. A moça que dava lucro para os senhores dela parou de dar lucro porque as advenções cessaram, era demônio, né? E os senhores daquela mulher fizeram com que Paulo e Silas fossem presos devido a isso, né?
E isso ocasionou a conversão do carcereiro. Então veja bem, vamos trabalhar na linha de raciocínio que Paulo e Silas não repreenderam aquela mulher. Falaram bem assim, ó, tá aí uma profeta. Né? O que aconteceria? A gente pode aqui colocar várias especulações. Talvez aquela mulher fosse viver em estreiteza com Paulo e Silas, quem sabe até os acompanhassem em viagem missionária, e quem sabe até desviassem um deles. Né? Paulo e Silas eram homens, eram de carne e osso, como eu e você somos. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Ou Paulo e Silas estavam implantando igrejas. Né? Quem sabe ela não acompanhasse eles, mas ela seria uma das primeiras conversas daquela localidade. E ela iria ser aceita dentro da igreja como uma profetisa. O que iria acontecer? A igreja seria administrada da forma que os demônios quisessem. Porque tudo que saísse da boca daquela mulher soaria como verdade diante da igreja recém-estabelecida. E outra, havia um interesse financeiro na vida daquela mulher, dos seus patrões, porque ela era escrava. O que esses homens iriam fazer com o evangelho naquela cidade? Iam monetizar. Iam trocar das adivinhações para profecias evangélicas. E isso era bom para o reino de Deus? Não. Só que os ardis do diabo são tão grandes que o que o diabo fez? Paulo repreendeu. Né? Aí o diabo já tinha armado uma artimanha para que, dentro daquela situação, Paulo e Silas fossem passar lá na cadeia. Só que não sabia o diabo que Deus tinha um propósito em enviar Paulo e Silas para a cadeia, que era a conversão do carcereiro. Então veja que o diabo ele é astuto. Então como que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar levantando pessoas para me desmotivar de fazer as coisas para Deus, desmotivar da minha fé, desmotivar da minha oração, desmotivar da minha comunhão com Deus, pessoas que vão querer me induzir ao pecado. O diabo vai levantar pessoas assim na minha vida. Assim como que na obra de Deus, o diabo vai estar levantando movimentos e pessoas que se opõem à obra do Senhor. Então pode acontecer, muitas das vezes, de um servo de Deus ser acusado de algo que ele não fez, simplesmente por causa de uma mentira do diabo, para que alguém, ou para que a igreja sofra, peca, pereça, os irmãos murmurem e assim por diante. Né? São coisas que infelizmente podem acontecer. Vamos supor, eu sou missionário, estou dirigindo uma igreja, de repente se levanta alguém e diz que deu uma oferta para a igreja e deu coisa nenhuma. Já aconteceu isso aqui no Rainha, com um político. Ele não deu oferta ao pastor da igreja e espalhou para os irmãos que ele havia deixado uma oferta, uma contribuição em época de campanha política para a igreja, e era mentira. Só que, infelizmente, esses ardis do diabo dividem as opiniões. Algumas pessoas acreditam no político, que foi difícil acreditar, mas tem gente que acredita, e algumas pessoas acreditam no pastor. Né? Então, são questões que o diabo às vezes coloca para deturpar, para escandalizar, para entristecer. Né? Passei por isso também. Aqui na igreja do Rainha, uma vez, veio uma dita missionária pregar aqui e eu não estava bem naquele dia, eu estava com febre, vim para a igreja mais por questão de compromisso do que porque eu queria vir, deveria ter ficado em casa, inclusive. Né?
E daí eu não estava bem, né? Daí quando você não está bem, você não está assim, aquela simpatia toda para estar rindo dos outros. E aí a irmã era daquelas que levanta pro teu irmão e dá a mão e fala isso e abraça e tá, e pá, e pá, e pá. E eu não estava legal e eu fiquei quietinho ali, em espírito de oração ali. E pensando, Jesus, que vá logo que esse culto termine, porque eu quero ir para casa, eu estou enfebrando, estou com frio, estou com calafrio, eu quero ir para casa. Né? Então eu fiquei quieto. E a mulher se implicou comigo. E ela começou, daí ela falava, e levanta e profetiza para o teu irmão isso. Que também é uma coisa que não existe, né, gente? Mas tudo bem. Aí eu não fazia. E ela foi vendo que eu não estava fazendo. E de repente ela começou. Que se você não acredita no meu ministério, você tem que orar igual eu, depois você vai ver que Deus vai te usar igual Deus me usa. E daí eu vi que ela se implicou comigo, eu também não estava bem, eu me irritei. Eu falei, quer saber, eu vou fechar a cara mesmo. E fechei a cara. E daí ela me olhava, encarava ela também. E ela começou a falar, daí ela falou que tem obreiro que está em cima do púlpito, que está em pecado. E foi aumentando, né? Porque ela se incomodou comigo. Né? Porque eu não estava fazendo as vontades dela. Ela se incomodou comigo. A gente vê que já é uma grande falta de humildade, que não pode se haver na vida do servo do Senhor. Né? E aí fez aquilo que fez, tudo aquele alvoroço todo e tal, e isso não me afetou. No final do culto ela começou a entregar as profecias dela ali, chamou a Heloísa, profetizou um monte de bênçãos para a Heloísa, e de repente ela disse assim, chama teu marido aqui. E quem era o marido? Glória! Caiu a casinha dela. Quando eu saí do púlpito, essa mulher deu uma branqueada e voltou de novo. E de repente, eu vi uma vez, há muitos anos atrás, uma irmã nos Gideões, que chegou pro missionário, chamou o missionário de covarde, repreendeu o missionário. Não sei se alguém viu isso. Ela fez a mesma coisa comigo. Que eu sou covarde, que você é covarde, que você tem que pregar como Deus te mandar. Que ela queria remendar, né? Estava remendando ali, né? Estava usando Deus ali. Aí acabou o culto. Eu geralmente, quando acontece esse tipo de situação, eu pego no final do culto, eu chamo a pessoa e converso. Chamo uma testemunha comigo, converso e repreendo. Só que naquele dia eu estava tão ruim que eu falei, Jesus, eu quero ir embora. Né? Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei na porta da igreja, uma irmã que congrega com a gente chegou e falou bem assim para mim, viu, irmão, como Deus fala? Aquilo me azedou. Me azedou. Eu fiquei tão triste, porque, poxa, a gente congrega todos os dias, conhece os irmãos, aí as pessoas preferem acreditar numa pessoa que vem de fora do que no testemunho cristão que vê na vida da gente. Né? E aquilo me azedou tanto que eu fiquei algum tempo amargurado por causa daquilo. Fiquei triste mesmo. Né? Então, o que é isso? É a ação do diabo. Né? O diabo, dentro dos seus ardis, dentro da vontade humana, ele trabalha para derrotar a minha vida espiritual e a igreja. Né? Por isso que a gente precisa ter cuidado com os ardis do diabo, com as artimanhas dele. E o poder dele de sugestão nas pessoas é muito grande. O diabo gosta muito de lançar incertezas. Ele gosta muito de lançar porquês. Né? E a gente tem que cuidar com isso. Inclusive, pode-se acontecer, eu não sou contra a profecia, eu acredito em profecia, já recebi profecias que foram tremendas da parte de Deus. Mas pode acontecer muitas das vezes do diabo mandar profeta para entregar mensagens, para causar contendas, causar divisões, causar problemas na igreja. Principalmente mensagens não objetivas. A gente precisa cuidar muito com isso. Ter muito discernimento. Né? Por exemplo, nós estamos aqui, estamos na igreja, eu sei que é uma aula, mas vamos supor que se levante eu em profecia aqui e diga assim, ó, há pecado no meio do povo. Né?
E encerro por aqui. Eu saio, não sei de nada, Deus só me deu isso. O que eu lancei? Interrogações. Quem será? Aí, quem será o pecador? Né? E daí o que acontece? O irmão aqui pensa assim, pô, mas o irmão estava o culto inteiro meio que dormindo na oração. Mas o irmão estava cansado do serviço e às vezes a gente faz isso. Né? Aquele irmão estava aqui dormindo na oração, acho que é ele. Né? Daí a irmã lá pensa assim, mas a irmã fulana, eu vi ela andando na rua sozinha lá naquele horário, e estava muito estranho aquilo lá, eu acho que é a irmã. E começam os achismos. E o que acontece? Contenda, confusão, divisão, né? Então, mas pode Deus lançar assim? Pode acontecer, e pode ser que seja verdade, né? Pode ser uma profecia que provenha da parte de Deus. Mas se não for, a igreja tem que estar ensinada o suficiente para pensar bem assim, opa, se for de Deus, vai aparecer, e se não for, a gente estanca por aqui, porque a gente não vai causar contenda no meio do povo do Senhor. Entendeu? Essa é a questão que a gente precisa cuidar com o poder do diabo. O diabo tem poder para fazer o que ele quiser na vida do não crente. Inclusive, ele pode endemoniar a pessoa quando ele quiser, se for da vontade dele. E uma diferença que acontecia quando ela vem de Deus, o Espírito testifica, né? Quando a pessoa fala com quem está falando, o Espírito testifica do profeta, acontece que não é. Porque uma vez eu vim nessa igreja aqui, Deus usou um homem de São Paulo, chegou depois do culto, entregou a mensagem que estava no último banco ali. Teve gente que achou que eu nunca mais botava pé na igreja, por causa daquele foi esse do culto, eu vou ali na frente. Mas é de Deus, eu vi aquilo. Aí depois eu falei, irmão, tem misericórdia, né? Descia da cara, falei, irmão, não vou falar isso porque foi Deus, irmão. E teve gente que achou que era carne. Sim. Por causa da maneira que foi tratado, ele foi falado, mas eu pedi para falar comigo. E teve gente que achou que era carne, não era? Sim. Isso aí eu sabia da situação, então isso testifica. Sim. Só que às vezes os outros que estão por fora, que Deus não falou com ele, que faz confusão. Sim. Né? Eu fiquei no Judeus Missionário 2 anos na série. E todo culto de Santa Ceia, Deus levantava 2, 3 profetas. Levantava dentro da igreja, vinda dentro do culto, e Deus falava assim, filho, homem, confessa o teu pecado perante a minha igreja, porque o teu adversário vai te envergonhar aqui, vai te envergonhar fora da sociedade. 2 anos. Então, o pastor Moisés também, que daí depois sobre as coisas. Os passados, depois o pastor ele em cima da tribuna, do jeito que estava, Deus, olha que Deus tem misericórdia do camarada. E ele não se humilhou, e o que aconteceu? Então, isso é a função. Só que, né, existe, claro, Deus pode falar, mas a gente precisa ter esses cuidados, principalmente com quem vem de fora, né? Pessoas que a gente não conhece. Mas lá era tudo mesmo. Sim, né? A gente precisa ter esses cuidados. Então a gente precisa entender isso. Na vida de quem não serve a Deus, o diabo pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, pode endemoniar ou não, até oprimir a pessoa, né? Na vida do cristão, não. Na vida do cristão, ele não toca. Só que ele usa a mesma estratégia que ele usou lá, que Balaão ensinou a nação de Moabe a usar contra Israel. Eu não consigo amaldiçoar porque esse povo é bendito do Senhor. Então faz o seguinte, bota a prostituta no meio do povo e permita que o povo peque. O povo se prostituiu e Deus puniu Israel pela prostituição deles. Por quê? Porque eles foram induzidos ao pecado, né? Então o diabo usa muito dessa estratégia. No cristão, como ele não toca no cristão, ele vai usar coisas para nos ferir, para nos machucar ou para nos induzir ao pecado, né? Então por isso que a gente precisa ter cuidado. Não podemos desprezar o poder do diabo e as suas artimanhas, né? Como no caso que relatamos aqui do apóstolo Paulo, o diabo, eu acredito que já tinha feito as duas vertentes. Se eles não repreendeu, eu embarco na igreja, e se eles repreendeu, eu mando eles para a prisão, né? Só que claro que Deus tinha um propósito todo ali, que o diabo não sabia, né? Mas o carcereiro era para ser cristão, e Deus agiu, usou a própria situação para que o carcereiro ouvisse o evangelho.
O ponto 1, ponto 3, maligno, refere-se não somente ao caráter de Satanás, mas também à sua própria natureza maligna. O que provém dele não presta. O termo correspondente no hebraico quer dizer maldade, mal. É usado em Gênesis 3:20 para designar um animal feroz ou perigoso. Foi quando os irmãos de José iriam mentir ao pai que um animal feroz atacou José. Eles usam esse termo. João usa o equivalente no grego poneros para afirmar que Satanás, a besta fera, não nos toca. O maligno lança dardos inflamados contra os fiéis, enche os homens de sua maldade e introduz seus filhos entre os fiéis e envia seus mensageiros para atormentar os homens. Então veja bem, a relação do diabo com o cristão, né, é que ele não nos toca, só que ele nos ataca com os seus ardis. E qual é a forma desses ardis? Ele usa os nossos semelhantes, né? Como ele não pode tocar em mim, ele vai usar um semelhante ou para me entristecer ou para me fazer pecar, né? Ou para dificultar a minha forma de servir a Deus. Aí ele usa, e veja bem, ele usa pessoas do mundo e ele pode usar sim pessoas que estão infiltradas dentro da igreja para nos atacar também. Existe a parábola do joio e do trigo, que fala que Deus semeou o trigo e o diabo semeou o joio, né? E não dá para separar o trigo do joio, porque se arrancar o joio, o trigo sai junto, mata o trigo. Então até a vinda de Cristo a igreja vai ser misturada. Então não existe igreja perfeita, infelizmente não existe, né? Às vezes você pode acompanhar a igreja e vai ver que existem pessoas que parece que elas não se convertem, que elas não mudam de vida, que elas não entendem o evangelho, elas servem mais de escândalo para a igreja do que de bênção, vivem trazendo confusão, né? Que é isso? É o joio, né? Mas a gente não vai ter como tirar esse joio vai acompanhar a igreja, né? Vai acompanhar a gente até o dia do arrebatamento. E o pior, o joio ele não sabe que ele é joio, ele acha que a forma que ele está servindo a Deus é a forma correta, né? Mas a sua fé não está firmada em Cristo porque ele não entendeu as verdades concernentes a Cristo, ele não teve um encontro com Cristo, ele só se convenceu de uma religião, e daí ele vem, se convence de uma religião sem ter um encontro com Cristo, adota os costumes da igreja local, só que não existe uma conversão genuína. E aí esse tipo de pessoa causa problema. Esse ponto aqui, professor, aqui Apocalipse 3 e 8, 3 e 9 aqui, né? Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei que venham e adorem, prostrem aos teus pés e saibam que eu te amei, né? Aqui falando, né, que os camaradas judeus, assim, fazendo a vontade do diabo. Sim, né? Infelizmente, em termos de, vamos por assim, infiltrados na igreja, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos ensinadores, eles não vêm com uma aparência de desviado, de rebelde, não. Eles vêm com uma aparência de piedade, né? Até eu estava lendo lá, está na lição, eu não lembro bem aonde agora, mas vai estar na nossa lição, aqui, ó, 2 Coríntios 11, 14.
Satanás se transfigura em anjo da luz. Amém. Daí o quinto, veja bem, o que diz ali? Que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quer dizer, o diabo ele pode aparecer como um anjo. Daí diz o seguinte: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Ministros de quem? Não é muito, pois, que os seus ministros de quem? Satanás. De Satanás, se transfigurem em ministros de quem? Justiça. Da justiça. Então, assim, aí existem duas questões nisso aqui que a gente precisa considerar. Existem pessoas que são instrumentos do diabo na igreja, que estão ali engodados porque querem fama, querem reconhecimento, né? Existem pessoas que querem uma vida mais fácil, né? Até esse mês passado, eu li a reportagem de uma cantora evangélica que se tornou cantora de música pop. Não sei se alguém viu. Eu li a entrevista dela e eu confesso aos irmãos, eu fiquei triste, eu chorei por dentro, por ver a pobreza espiritual daquela mulher. Ela não entendeu nada de evangelho. Ela só acompanhou a igreja, mas não entendeu nada de evangelho, infelizmente. Fiquei muito triste de ver as palavras dela. Não li uma matéria falando mal dela no site evangélico. Eu fui procurar uma entrevista com ela e achei muito triste as respostas que ela deu, né? E então o que acontece? Os ministros do diabo, eles podem aparentar santidade. Por exemplo, lá na igreja de Colosso, quando aqueles falsos mestres estavam tentando infiltrar a angelatria, o que Paulo diz? Que até parecia que eles eram mais santos do que os outros, parecia que eles eram mais espirituais do que os outros, só que a mensagem era corrompida, né? Então a gente precisa cuidar. Se alguém vem pregando um evangelho maior, um evangelho mais espiritual, um evangelho mais poderoso do que aquele de quando nos convertemos, a gente tem que ir com cuidado, né? Existem dois problemas que afetam a igreja cristã dos dias atuais. É um evangelho que tende ao secularismo, onde não existe distinção mais entre o certo e o errado, e se perde a noção de pecado, e o cristão pode todas as coisas, que é errado, né? Mas existe um outro caminho do radicalismo, que leva as pessoas por um caminho em que se torna tão estreito que ninguém mais passa por esse caminho. De repente tem um indivíduo solitário andando por um caminho de santidade que ninguém mais consegue andar, e ele não considera mais ninguém como irmão, porque todo mundo é pecador e só ele é santo. E aí o que acontece com isso? Está num caminho errado. Aí, com relação a esse tipo de questionamento, existe assim, como eu falei para os irmãos, existe um indivíduo que está ali por dinheiro, por fama, por glória, por carência de atenção, infelizmente existe, né? E daí ele faz de tudo, inclusive mentir, para adquirir aquilo para si, né? Inventa testemunho, copia pregação, fica olhando aquilo que dá mais resultado na pregação dos outros, em outros movimentos. Hoje é muito fácil, a gente vai para o YouTube e ver aquilo que impacta, aquilo que... E daí ele vem aqui e traz, para sempre estar, né, em ascendência. E não se preocupa com o que é principal, com a saúde da igreja, com a espiritualidade da igreja. Só fogo para aquecer o meu ego, né? Quem olha, nossa, que irmão avivado, mas às vezes, infelizmente, o indivíduo a motivação dele é errada e ele está sendo um mensageiro do diabo, né? Agora existe aquele indivíduo que ele é mensageiro do diabo e ele nem sabe, porque ele acha que aquilo que ele está fazendo é o correto. Querem um exemplo disso? Pedro. Jesus desce do Monte das Transfigurações e fala para Pedro, para os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus começou a falar abertamente: eu vou ir para Jerusalém,
eu vou sofrer lá, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Por A e mais B, Jesus falou tudo o que ia acontecer. Pedro chama Jesus de lado e fala bem assim: Senhor, não diga essas coisas, isso aí não vai acontecer. Né? Tipo, não, você é abençoado, você não vai passar por isso. Isso não é o projeto de Deus, o projeto de Deus é só bênção. O que Jesus responde para ele? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado? Não estava. Mas deixou o diabo usar a boca dele, né? Ele estava endemoniado. Foi um período muito curto, né? Por intermédio do livre-arbítrio que Pedro tinha, o diabo usou a boca dele. Usou no sentido de que induziu ele a essa linha de pensamento. Não, Jesus é tão bom, para que vou matar Jesus, né? E de fato, talvez se a gente estivesse no lugar dele, imagina, né? Alguém chega pra gente e fala assim: ó, o negócio é o seguinte, semana que vem eu vou morrer, tem mais uma, vou me espancar antes de eu morrer. O que você vai falar pro irmão? Você fala: irmão, acho que esse negócio aí não é de Deus. Não, Deus não tem isso para você, Deus tem coisa boa para a tua vida, né? E foi isso que aconteceu ali. Pedro não entendia o propósito de Deus e, devido à sua linha de raciocínio, ele usou a boca emprestou a boca para ser usada. Então existem pessoas que às vezes elas são usadas pelo diabo sem saber, né? A intenção às vezes é boa, mas infelizmente a sua linha de raciocínio não compreendeu bem as coisas de Deus ainda, abre a boca e acaba sendo instrumento do diabo. Eu tive uma experiência dessa quando eu ainda era muito novo. Nós vamos fazer um intervalinho já, mas é 8h15. Eu tinha um menino na minha igreja, o nome dele era Gideão, eu não esqueço disso. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos, e o Gideão ele estava na faixa dos seus 16, 17 anos, e ele era um rapazinho muito crente. Ele era crentinho, ia de terninho na igreja, pregava nas outras congregações fora. E só que assim, então, tipo, na época eu era meio desconvertidinho, né? E mais acompanhava minha mãe na igreja do que servia a Deus, né? E ele, por ser certinho, ele queria repreender a gente em algumas coisas. E ele veio um dia me repreender, não lembro porquê. Eu nem lembro o motivo da repreensão mais. Mas eu lembro bem que eu falei para ele. Eu falei para ele assim: olha, Gideão, deixa de ser besta. Você é quadrado, fica aí se fazendo de santinho aí, ó, vestindo terno, que é a noiva igual a você, deixa de ser ridículo. Sabe o que aconteceu com o Gideão? Se desviou. Na mesma semana. Depois ele passou a namorar tudo quanto era menino do colégio. Parece uma coisa do diabo mesmo. Piada, andava com tudo quanto era menino. E nunca mais, hoje eu não sei, mas desde que eu saí de Curitiba e depois eu acompanhei um pedaço da vida dele, ele não voltou para a igreja. O que eu fiz? Prestei minha boca ao diabo. Né? Obviamente, né, faltou sabedoria da parte dele, porque ele estava querendo me repreender, porque também era um menino imaturo, mas eu emprestei a minha boca ao diabo e desviei o menino. Eu me arrependi muito depois que eu me converti de verdade, eu orei muito pelo Gideão, me arrependi muito do que fiz, mas infelizmente depois que a gente solta alguma coisa, não volta mais. E por isso que eu lembro essa história até hoje. Já faz 20 e poucos anos, isso ficou marcado na minha vida. Um amigo meu de Joinville, o Senhor deu um sonho para ele. Ele abria a boca, quando ele abria a boca, vinha uma cobra e descia. Ele não conseguia tirar, a cobra desceu. E ele se acordou, tudo desesperado, misericórdia. No mesmo outro dia, o camarada mexeu e bateu na filha dele, ele estava na igreja e ele perdeu a visão. Ele deixou a ira entrar e ele sapecou o camarada no papo, sua boca, perdeu a visão, ele não sofria. E a cobra desceu e prestou. Então é uma experiência, mas
Isso é muito diferente. Sim, sim, acontece, né? E a gente, se imaginar a situação, talvez a gente também não estaria vivo, né? Eu sempre, quando eu vejo um caso assim, eu fico pensando, né? Inclusive alguém encosta na filha da gente, faz alguma coisa assim, a gente, né? Só mesmo a graça do Senhor para. É verdade. Ainda estamos no caráter de Satanás, né? Ele é maligno, quer dizer que tudo que provém dele, a intenção é ruim, é má. A gente vê isso na tentação de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo estava lá jejuando e ele vai lá tentar Jesus, dizendo assim: tu não é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né? Por quê? Queria deturpar. Jesus estava jejuando, então vou fazer ele comer, né? Comer é ruim? Não é ruim, só que ele gosta de deturpar as coisas. Então tudo que provém do diabo, ele sempre tem uma segunda intenção e é algo ruim, mesmo que quando a início pareça que é bom, no final a gente vai ver que existe maldade no que ele faz, né? Ele é feroz e cruel, haja visto, o mundo jaz no maligno, e olha a crueldade que a gente encontra nesse mundo. Eu tive a oportunidade de ver e depois me arrependi. Uma pessoa que trabalha na área de segurança me mostrou os vídeos da última rebelião que teve no presídio lá pro lado do Nordeste, que foi a guerra de duas facções ali. E eu me arrependi de ter visto aquilo, porque eu não concebia na minha mente que o ser humano poderia ser tão cruel a ponto de matar as pessoas rindo, ter prazer em matar rindo. E eu olhei aquilo e falei: meu Deus, como o diabo deturpa o ser humano. Eu também vi lá no monte, lá, foi isso aí, eu acho, no Amazonas, eu vi umas 30 cabeças, uma do ladinho da outra, assim, da cadeia, os caras tudo cortado com facão, assim, tudo isso. Coisas requintes de crueldade que só vem da parte do diabo mesmo. Ele induz as pessoas, deturpa o caráter do ser humano para ser semelhante a ele. É interessante porque Deus quer que a gente seja parecido com ele, né? Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E o diabo tenta fazer da gente a sua semelhança também. Aquela fuga que está tendo ali no Afeganistão, a gente está longe, não sabe, mas veio um vídeo para mim. Pessoal cristão, eles chegaram na casa, pegaram uma criancinha de 2 aninhos, outra de 5 aninhos e enforcaram na frente da mãe. Você vê como o ser humano está tão demoniado, tão satânico, tão diabólico. O desespero das pessoas fugindo da felicidade. Sim, mas também a crueldade deles é algo surreal, né? Sim. Então a gente vê assim que isso demonstra a crueldade que também tem o diabo. Sim. Né? O diabo está aí mesmo para matar, roubar e destruir. Né? E ele não tem misericórdia em fazer isso. Vamos falar sobre as atividades de Satanás, então, do diabo. Bastante simples essa parte, né? Eu vou falar só os tópicos para a gente ir comentando, né? Então, o tópico 2 ali da página número 57 fala sobre divisões e dificuldades. Na igreja, o diabo ele gosta de causar confusões e dificuldades. Então ele pode usar as pessoas no nosso meio para nos dificultar a nossa vida cristã, tentar nos fazer cansar da caminhada cristã. E a tendência do diabo é trazer divisão à igreja. Como que ele traz divisão à igreja? Semeando contenda, litígio entre os irmãos e até mesmo heresias. Porque quando existe uma heresia se levanta dentro da igreja, sempre existem opiniões diferentes, e essas opiniões diferentes elas podem partir para divisões. Né? Então por isso que é essencial a gente cuidar do ensino da palavra, cuidar com a nossa vida espiritual e sempre entender, por mais que a gente seja divergente em opiniões, muitas das vezes a gente continua sendo irmãos em Cristo.
E a Bíblia diz que o pecado contra o irmão é um pecado contra Cristo. 1 Coríntios, se eu não me engano, é o capítulo de número 8. Ali fala também que o conhecimento que é aplicado sem amor, ele não tem validade, né? E porque ali na igreja de Corinto estava havendo um litígio na questão da carne sacrificada aos ídolos, se deveria ser comida ou não, né? Porque o que acontecia? Havia os sacrifícios no templo, e depois que os rituais eram feitos, essa carne ia para os mercados. Então, quando o cristão coríntio ia no mercado comprar carne, ele não estava participando lá das oferendas, das coisas. Ele não sabia a procedência daquela carne, da onde estava vindo. Aí Paulo, ele diz lá em Coríntios 8 que não teria problema algum comer aquela carne. Todos sabemos que o ídolo é pau e pedra, né? O que ele diz. Aí, só que o que acontecia? Alguns irmãos que não estavam firmes na fé consideravam que se você comprasse a carne daqueles açougues, você estaria cometendo ou participando dos cultos, como os gentios estavam fazendo. E ali estava o motivo da contenda. Daí Paulo aconselhou a igreja a tratar esse assunto de forma assim amorosa, né? E daí ele diz, então, se eu comer carne escandaliza meu irmão, eu não vou comer carne, né? Mas ele também sabia e explica isso, que não tinha problema algum comer aquela carne do mercado, porque ninguém estava participando dos cultos idólatras lá. Então o que acontecia? Paulo explicou o seguinte: vamos fazer o seguinte, não vamos comer carne para não escandalizar os irmãos, mas vamos ensinando eles até o ponto que a igreja esteja fortalecida, aonde as pessoas vão comer carne sem se escandalizar. Você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 8 e você vai perceber isso, né? Por quê? Para não causar divisões na igreja. A tarefa do diabo, ele é o tentador e instigador, né? É importante, aqui a Bíblia, a lição fala de dois tipos de tentação: a tentação probatória e a tentação sedutora. Tiago diz que Deus a ninguém tenta, né? Porque ele não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Tiago capítulo de número 1. Essa tentação que Tiago está descrevendo é a tentação sedutora que induz o homem ao pecado. Deus nunca vai lhe induzir ao pecado. Deus nunca vai fazer algo na tua vida. Deus está provando a minha fé, está me provando aqui para ver se eu vou ser fiel e está usando o pecado para isso. Não, quem faz isso é o diabo, né? No entanto, Deus usa as dificuldades da vida, as provações, para o aperfeiçoamento cristão. Então, é uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é uma situação na família, que Deus vai usar isso para que você cresça na fé, para que você crie resistência, para que você crie esperança, para que você crie experiência. Aí é Deus trabalhando no vaso. E aqui em Gênesis 22 diz o seguinte: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, ele me disse, eis-me aqui. Quando pediu Isaac, Deus tentou Abraão. Aqui ele fala que Deus tentou Abraão. Provou. Então aqui no caso, você tentou aqui é provar. Provação, é a probatória. Queria ver a fé de Abraão e usou isso para que Abraão crescesse na fé. Mas não tentar, por exemplo, não pensei num exemplo agora, mas de forma alguma, se Abraão desobedecesse ali, dissesse eu não vou sacrificar, Abraão estaria fazendo um pecado, assim, pecado no sentido, né? A desobediência não deixa de ser um pecado, porém não seria um pecado, como que eu posso dizer assim, um pecado capital, vamos dizer, é uma mentira, um pecado sexual ou algo assim, entendeu?
Então essas são tentações que Deus permite. Por exemplo, Deus pode permitir uma enfermidade na minha vida, Deus pode permitir eu perder um ente querido, Deus pode permitir eu passar por uma situação difícil, uma humilhação, para que a minha fé e o seu trabalhar na minha vida seja feito. No entanto, o diabo me tenta, né? O diabo quer me induzir ao pecado. O diabo vai me colocar numa situação difícil, onde eu tenho a escolha de falar a verdade e sofrer um dano, ou mentir e ser livre daquilo. Daí eu vou escolher, será que eu minto? Será que eu falo a verdade? Já tive isso quando eu passei essa situação, logo eu tinha 14 anos. Olha a situação que eu passei. Eu fazia almoço para as minhas sobrinhas, para elas ir para a escola. E eu estava mexendo na carne ali, e se eu não me engano eu fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, o gato estava roubando a carne. E aí eu saí na corrida atrás do gato, juntei uma pedra e joguei. A pedra foi, bateu no pau do varal, subiu rodando e pá, no para-brisa do Fusca do meu irmão. Aí fez bem assim, clique. O Fusca estava estragado e estava parado ali naquele dia. Eu estava sozinho em casa, estava eu e minha sobrinha. Fez clique. Quando eu virei as costas, fez clique, clique, clique. Pau, estourou o vidro, porque o Fusca estoura o vidro muito fácil. E aí vem a prova. Falo a verdade? Ou digo que não vi nada e quando cheguei o para-brisa estava assim. E meu irmão é meio rementinho, sabe? Ele é meio bravo. Fui tentado aquele dia. Quando meu irmão chegou em casa, eu falei, eu joguei uma pedra, você não vai acreditar, não joguei no Fusca, joguei no gato, bateu no pau do varal e ricocheteou no carro e quebrou. Daí meu irmão falou assim, não, tá bom então, você falou a verdade, não vou. E isso serviu de uma coisa, porque nessa época a mãe já tinha casado e eu estava morando com meu irmão. Sumiu um dinheiro da casa do meu irmão. E a minha cunhada disse que era eu que tinha pego. Meu irmão falou isso, meu irmão, não, porque ele fala a verdade. Se eu tivesse mentido... Então, são questões que nos colocam na prova, né? São coisas que às vezes a gente tem que cuidar, porque senão a gente perde. Então, essa é a tentação sedutora. Passei isso com relação a namoro também, antes de vir para cá, eu tinha 14 anos. Uma irmã da igreja pegou e falou bem assim para mim, Manuel, a fulana gosta de você e os pais dela aprovam, é só você querer, você namora essa menina muito bonita. E na verdade, veja bem, olha o juízo dessas pessoas. Eu tinha 14 anos, a menina tinha 13. Né? Eu estava sem minha mãe lá, eu estava sozinho. Né? Depois o pessoal fez também. Eu estava sozinho em Curitiba. E pra mim, 14 anos, pensei, né? Sem problema nenhum namorar. Né? Porque todo mundo que tem 14 anos acha que é adulto, infelizmente. Desculpa, mas... Aí o que aconteceu? Só que nessa época eu já servia a Deus e orava bastante. E eu falei pra irmã assim, olha irmã, vamos orar, né? E eu fui pra oração. De noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava na igreja e estava um culto abençoado. De repente a menina olhou brava para mim e falou para mim assim, você vai ficar comigo ou não? As paredes da igreja caíram e eu me vi no mato correndo com um lobo. No outro dia a irmã, e aí irmã? E eu não quero não. O que aconteceu? Que eu acho que os pais já sabiam e por isso que eles estavam querendo que a menina namorasse comigo. Passou-se alguns meses, eu encontrei a irmã dessa menina, porque ela era de uma outra congregação, e eu falei, e daí, como é que tá fulana?
Olha, você não sabe o trabalho que está dando para o pai. Foge de casa à noite, o pai e a mãe não sabem nem com quem anda. Se fosse eu. E a menina era linda, gente. Vou te dizer, eu fiquei assim, ó, que na minha percepção, fiquei muito tentado a namorar com ela. Que era uma menina muito bonita. E na época, 14 anos, você não olha muito questão sentimental. Você olhava mesmo a aparência da pessoa e ela não é bonita, então dá para namorar. Né? Você acha que o inimigo vem com garfinho, vem com coisa? E olha, gente, se eu tivesse, provavelmente, talvez eu nem aqui estaria. Talvez estivesse lá para Curitiba, 14 anos, pai de um filho. Né? Então, são coisas que às vezes o diabo põe na vida da gente, se a gente não vigiar, a gente cai. Né? E a Bíblia nos aconselha lá, em Hebreus, né? Não sejais devasos como foi Esaú, que por um prato de lentilha trocou direito por uma juntura. Opositor, Tiago, Tessalonicenses, vamos abrir lá, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 18, que essa parte é interessante também. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Pode ver. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Amém? Então, como é que é esse negócio? Satanás impediu Paulo de ir a Tessalônica. Paulo arrumou suas bolsas para ir para Tessalônica e de repente o diabo segurou ele. Isso vai contra os princípios que a gente aqui falou, que o diabo não toca na gente. Está lá em 1 João e tal, né? Qual é o contexto disso? As coisas ocorreram na vida de Paulo de tal forma que ele foi impedido devido às situações, né? E ele não pôde ir a Tessalônica. Então, o inimigo às vezes trabalha nas situações para nos impedir de algumas coisas. Obviamente, se fosse da vontade do agrado de Deus que ele fosse a Tessalônica, Deus permitiria, né? Mas às vezes o diabo faz assim, ele põe empecilhos, põe problemas, põe opositores, né? Para que a gente não faça aquilo que a gente tem vontade de fazer, ou, né? Não vou dizer que Paulo estava dentro do propósito de Deus de ir a Tessalônica, se fosse o propósito ele teria ido, né? Mas às vezes o inimigo se atravessa assim na nossa frente também, né? É importante a gente saber isso. Não foi em contexto espiritual, tá, gente? Ele não sofreu opressão maligna do diabo impedindo ele de Tessalônica. Foi na questão das situações que não o permitiram ir, né? E daí ele se expressa dessa forma. Falou, pastor Martins? Né? Porque é bom a gente deixar claro essas questões, porque às vezes a gente confunde, né? Principalmente quem foi crente nessa época sabe, de 90 a 2000, houve muita aquela questão da teologia da libertação, do combate espiritual. Surgiu livros igual o de Rebecca Brown, que é uma aberração aquele livro. Eu li esse livro quando era mais jovem e depois eu fui examinar por dentro da palavra e vi que não era um conteúdo bom. Inclusive eu tinha lá em casa por estudo, não sei quem me sumiu daquele livro lá de casa, alguém pegou para ler, mas era uma literatura que eu não recomendava, eu tinha só para estudos, porque o que aquela mulher fala é totalmente antibíblico, não existe aquilo ali, né? E ela tem acho que uns 3 livros, se eu não me engano, e aquilo ali é bem contraditório aos princípios que a Bíblia nos ensina com relação a demônios. Ela dá poderes aos demônios que não existem, nos dá ritual a cristãos que não existem, e coisas semelhantes a essas. Rebecca Brown, não leia o livro da mulher. É porque assim, o que acontece?
Por incrível que pareça, é uma literatura cristã que foi vendida assim, a revelia, né? E o público dela geralmente é adolescente. Por questões de satanismo, de coisas assim, que adolescente se interessa nessas áreas, né? Ela vendeu bastante livro. E ela fala algumas coisas assim que não faz muito sentido, né? Principalmente nessa questão. O diabo não toca no cristão. Não tem como ele tocar no diabo. Nós temos, não é porque nós somos fortes, não. Porque nós temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então você não anda com qualquer um, né? Quem está com você é bem poderoso. Embora o anjo, né? Também, né? Além do Espírito Santo tem um anjo ainda. Um anjo. Aquela barbearia ali, né? Aí tinha 3 crentes assim, chegou mais um e trouxe um andarilho, e eu dando caminho. De repente o andarilho sentou, olhou para mim, com a turma, né? Pegou as cadeiras, jogou para cima assim que nem pênis, saltava, perplado, os crentes se levantaram, furmoni, está endemoniado. Eu tenho por cima, tudo mais, não. Aí eu fui lá, ele caiu, eu botei a mão nele assim, né? Orei, repreendi, ele levantou. Ele disse, não, a voz me disse para me matar todos vocês aqui. Meu Senhor. Mas os crentes foram todos quase me cortaram com tesouro. Eu digo, meu Deus. Eu tive que sair de lá. Depois voltou o outro cara, né? Outro dia. Ele entrou na minha barbearia e disse assim, negócio. Eu vou te matar, cortar a tua cabeça com essa navalha aí. E eu peguei, deixei o cara, e tinha uma brincadeira que era surdo. Aí eu fui na frente assim mesmo. Ele na hora prendeu a mão. E eu perguntei para ele o que ele queria, né? Aí o surdo escutou assim, mais ou menos. Aí o surdo é bom, na hora ele perguntou os olhos. Esse rapaz não pode falar contigo. Se tu quiser, nós quebramos ele de pau. Eu disse, não, irmão. Isso aí deixa quieto, isso aí é calma. Não, mas ele não pode. O surdo ficou cabelo na cadeira. E ele pegou, foi embora, hoje é meu amigo, mas ele entrou endemoniado lá e ele disse que eu quero cortar a tua cabeça, caça na vaga. E hoje ele é um amigão meu. Tu vê o que é. Os crentes correndo tudo, crente de banco. Crente de banco não pode, tem que ter um aninho. Então vamos para a página 59, meus irmãos. A gente vai ver o que não é o inimigo. Primeiro ponto, ele não é um mito, né? Ele não é fruto da imaginação humana e da cultura popular. Sim, ele não é uma lenda, né? Ele não é humano. Ele é um anjo caído. Ele não é eterno, porque nós bem sabemos que ele foi criado, assim como os demais anjos, pelo sopro de Deus. Ele não é poderoso como Deus, tá? Então ele é mais poderoso do que o homem, porém muito inferior em poder do que a Deus. Ele não é invencível, né? Porque aqui nos dá alguns motivos que a gente não vai ler por questão de tempo, mas aqui, ó, ele pode ser resistido às tentações que o diabo nos coloca, Deus nos capacita a resisti-las. O seu poder pode ser anulado. Podemos nos armar contra ele com a armadura de Deus, né? Suas ciladas podem ser vencidas, podemos vencê-lo, pode ser repreendido, pode ser expulso e a sua derrota final está profetizada. Se vocês quiserem em casa conferir esses versículos, né, dá para conferir. Analogias aplicadas a Satanás para a gente terminar. Eu queria fazer a correção dos exercícios hoje, mas não vai dar tempo.
Eu me projetei para fazer a correção das 3 aulas hoje. Daí a gente fazia uma revisãozinha. Ô irmão Manuelzinho, e como ficou aquela situação do prolongamento da aula, vai acontecer ou não? Eu ainda não conversei com o pastor Gilmar, porque eu quero conversar com ele presencialmente, que é melhor de entendimento no WhatsApp, assim, pode ser que ele entenda errado a situação, entendeu? Eu quero conversar com ele pessoalmente, eu acredito que vou conversar com ele na segunda-feira, da reunião dos obreiros. Eu leio aí, resistir ao diabo, mas antes da Bíblia diz Sujeitados a Deus. É porque o homem, com a sua força, ele não consegue resistir ao diabo, assim como ele não consegue vencer o pecado. Ninguém vence o pecado por força própria. Se alguém diz, eu venço o pecado por força própria, é ignorante. A gente vence o pecado porque Jesus nos capacita a vencer. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas por intermédio de Jesus, não com as nossas forças. E da mesma forma o diabo, nós resistimos às suas tentações porque nós estamos sujeitos a Deus. Glória. Aí a gente resiste a Ele e Ele foge de nós. Mas existe essa questão, a sujeição a Deus vem primeiro. A gente se sujeita a Deus, resiste o diabo e ele foge da gente. Glória. Algumas analogias. Salmo 91, versículo 3, ele é o passarinheiro e o diabo é profissional nisso. A Bíblia fala passarinheiro, aquele homem que pega e põe o passarinho na gaiola. É uma simbologia, né? O diabo é profissional em prender as pessoas. Ele prende as pessoas em circunstâncias. Às vezes eu vejo famílias presas num ciclo de ódio, de amargura, de violência que não se acaba, estão quase se matando e nada acontece diferente, e o diabo é especialista nisso. A gente vê as drogas, a bebida alcoólica, o cigarro, como o diabo consegue, tem uma artimanha especial de prender as pessoas, Às vezes alguém olha, e fala bem assim, usa droga porque quer. Claro, as primeiras doses, até que a pessoa se tornou um dependente químico, a intenção era o lazer, era a diversão, ou até dar uma relaxada na mente, mas o diabo usou aquilo, de repente a pessoa está escrava, perde família. Conheci muitas pessoas nessa situação de perder família, perder empregos bons, de repente estar até roubando, quando não perde a vida nesse sistema, que daí começa a comprar droga, não tem condições de pagar e de repente até a sua vida é ceifada, Então, essa parte do passarinheiro, essa simbologia do passarinheiro é muito bem aplicada ao diabo. Ele é o lobo, Jesus é o bom pastor e ele é o lobo que tenta nos tirar do rebanho do Senhor. Ele é o semeador de joio, que semeia, infelizmente, pessoas dentro da igreja com a intenção de escandalizar a mesma, Aqui diz leão, mas daí explica o seguinte: não é um leão, entretanto ruge como tal. Isso traduz o caráter voraz e covarde de Satanás. E nós encerramos, meus irmãos, a lição de hoje. Amém?